Já aconteceu com você de você chegar em algum lugar onde você nunca esteve e de repente parece que você já conhecia aquele lugar? Ou de repente um colega seu vem te apresentar um amigo e você tem uma certa impressão que já conhece aquela pessoa? Ou de repente vai ler um livro que você acabou de comprar e nas primeiras páginas acha que você já leu aquele livro? Ou um filme que acaba de ser lançado e nas primeiras cenas você acha que já assistiu aquele filme? Ou de repente alguma coisa acontece, algum fato acontece e você acha que já tinha previsto que aquilo ia acontecer? Pois é, pessoal, hoje eu quero falar um pouco deste efeito, desse processo cognitivo nosso. E entender um pouco mais que não necessariamente é algo transcendental. Eu quero falar hoje sobre déjà vu, ou então, como algumas pessoas dizem, déjà vu. E é uma proposta aqui de a gente poder entender um pouco mais de como a nossa mente funciona e o que é de fato isso. Então, respira aí que agora nós vamos falar um pouquinho desse processo cognitivo que tanto nos chama atenção e que tanto é mistificado. Fica ligado! Déjà vu! Hoje nós vamos falar um pouco desse efeito tanto explorado e tão transcendente que algumas pessoas tendem aí a considerar algo muito diferente, algo até transcendental na nossa vida. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todos que estão assistindo meus vídeos, aqueles que acompanham, aqueles que me mandam mensagens, no qual a gente sempre troca algumas informações, sempre lembrando que esse canal tem por objetivo falar um pouquinho sobre desenvolvimento comportamental humano, falar um pouco sobre a psicologia comportamental, a psicologia social, a neurociências, enfim, entender um pouco como a gente funciona. E eu agradeço a cada um de vocês, a cada mensagem, a cada WhatsApp que a pessoa me manda, dos meus ex-clientes, de clientes, de pessoas que chegaram, de pessoas que deixaram lá no meu blog, que leram os artigos que eu publico, ou lá no LinkedIn, onde eu semanalmente publico artigos sobre comportamento humano, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Aliás, pessoal, quem quiser receber meus artigos escritos, é só se inscrever, manda para mim, contato@marcelodesouza.com.br, contato@marcelodesouza.com.br, que eu encaminho semanalmente, assim que eu publico esses artigos. Se você não faz parte ali da minha rede no LinkedIn, que é Marcelo de Souza Oficial, ou não acessa meu blog, que é marcelodesouza.com.br, sempre lembrando Marcelo com dois L's. Me manda um e-mail ali no contato@marcelodesouza.com.br que eu encaminho para vocês semanalmente esses artigos. Assim que eu publicar, eu encaminho eles para vocês. Beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sempre estou publicando aqui vídeos falando sobre comportamento humano, trazendo algumas ideias, algumas provocações, algumas propostas de vocês mesmos que querem que eu trate algum assunto, então não deixe de se inscrever. Pessoal, hoje eu quero falar sobre déjà vu, ou déjà vu, ou déjà vu, enfim. Aí depende qual é a maneira que você quer tratar essa nomenclatura, esse nome. Até porque eu tentei ver ali qual que é a maneira certa de se falar, e o americano, no inglês fala de um jeito, na França de outro jeito, no Brasil de outro jeito, enfim. Ou vamos aqui usar a palavra déjà vu, acho que facilita um pouco a gente tratar esse tema. Bom, pessoal, muito diferente do que as pessoas acham que esse efeito, essa condição de achar que a gente já conhece algo, a gente já esteve no lugar, ou que a gente já conhece aquela pessoa, ou enfim, ou aquela premeditação, muitas vezes a gente confunde isso efetivamente como algo transcendente, mas não é. A ciência, a própria neurociência, hoje consegue explicar isso de uma maneira muito prática. Hoje existe alguns estudos, né, que conseguem efetivamente demonstrar algumas áreas do cérebro onde a pessoa, quando está passando por
essa condição de déjà vu, essas áreas do cérebro, elas iluminam e ali tem um porquê daquelas específicas áreas estarem ali mais excitadas, vamos dizer assim, do que outras áreas. E a partir daí, a própria psicologia comportamental, junto com a neurociência, consegue explicar o que de fato acontece com a nossa mente nesse processo, nesse momento em que a gente passa pelo o déjà vu. Então, é passível de ser explicada, mas isso não quer dizer que eu, de alguma maneira, quero aqui contradizer suas crenças ou contradizer a sua maneira de perceber a vida ou o mundo. Até porque existem algumas religiões ou algumas propostas de ideias aí, de maneira de observar, de ver a vida, que relaciona o efeito de déjà vu com outras condições, como a própria reencarnação. Enfim, cada um acredita naquilo que quer. Eu só quero trazer para vocês aqui que é possível explicar isso cientificamente. E pode ser que os dois fatos aconteçam também, pode ser que tenha algo transcendente, enfim, vai saber quem somos nós para dizer e trazermos as verdades e as certezas. E justamente esse canal é para quebrar esses paradigmas, né, de querer sempre estar certo, sempre ter a resposta certa. Então aqui é mais uma possibilidade para a gente poder entender um pouco o déjà vu. Bom, antes de eu entrar aqui para vocês entenderem o que de fato é, ou pelo menos neurologicamente entender isso, é importante a gente tirar aqui algumas relações, tá? Déjà vu não tem nada a ver com alucinação. Alucinação, ela se dá, ou seja, surge pensamentos, imagens, uma alteração de sentimento, emoção do nada, é algo interno a nós, é algo que o cérebro cria dele com ele mesmo. Ou seja, ele não precisa de nenhum motivador externo para gerar aquela condição de atribuir certas imagens, ou certos pensamentos, ou certos sentimentos. Ele não tem uma relação externa, é uma relação interna da pessoa com ela mesma, tá? Então a alucinação ela surge internamente. Já o déjà vu, ele precisa de um motivador externo, ele precisa ser estimulado. Por quê? Porque ele tem uma relação com as memórias, com experiências passadas. É uma relação que ele faz do momento presente, nesse instante presente que você está, com a sua perspectiva passada, com as suas experiências passadas. Então, necessariamente, ele tem que haver um estímulo externo. Uma outra característica que eu vi muito dentro da literatura, que as pessoas tendem muito a confundir, é o déjà vu com o priming. Bom, o efeito priming é uma outra característica, uma outra condição do cérebro, que também se dá por estímulos. Mas Marcelo, o que é o efeito priming? Bom, eu já fiz um vídeo falando só desse efeito priming, o que ele é. Mas aqui em resumo, efeito priming é quando nós somos estimulados a agir ou para tomar certas ações ou certas decisões. Então vou dar um exemplo aqui, bem prático e rapidinho, para a gente entender e relembrar um pouco do efeito priming. Grandes magazines, principalmente mercados maiores, nos Estados Unidos se usa muito essa prática, na Europa também. Quando você entra no mercado, esses grandes mercados, você pode ver que tem uma musiquinha tocando. E aquela música, ora ela é uma música rápida, ora ela é uma música lenta. Esse tipo de escolha de qual música tocar no ambiente tem muito a ver com o número de pessoas que estão dentro. Acredite, é verdade isso. Por quê? Porque aí é a ação do efeito priming no cérebro. Ou seja, é um processo cognitivo estimulando você a tomar certas ações inconscientemente. Então, quando eles colocam uma música rápida, você pode perceber que o mercado está cheio. E é uma maneira de criar uma certa ansiedade para você acelerar o processo de compra. Quando o mercado está vazio, eles colocam uma música mais calma, para que você leve mais tempo e faça ali com que o mercado pareça estar cheio. Grandes mercados também, principalmente aqueles da classe A, da classe B, da classe A, ou seja, aqueles mercados mais requintados, você pode ver que a parte das frutas e das verduras sempre estão ali no começo dele. Sempre a primeira coisa que você enxerga. Por quê? Porque há diversos estudos dentro da psicologia social que demonstram que quando a pessoa ela está passando por um regime ou ela tenta manter uma vida mais saudável, ela se impacta com aquilo
logo de começo, então ela compra ali os alimentos mais saudáveis, as frutas, as verduras, os legumes. E isso traz uma sensação para ela de tarefa já cumprida, o que dá a ela uma certa liberdade inconsciente de comprar outros produtos que não são tão saudáveis assim, como chocolate, como, enfim, como alimentos que não necessariamente são saudáveis. Então, é sempre uma estratégia de motivar você a uma outra ação. E isso funciona e funciona mesmo, acredite. Ou seja, você tem um estímulo. Tem vários estudos da Deep Priming que se você colocar lá no Google, você vai ver ali, por exemplo, consumo de bebidas. Tem um estudo muito bacana quanto que eles fizeram, só para a gente entender um pouco do quanto a gente pode ser manipulado, né? Que eles pegaram algumas pessoas que eram degustadores, que sabiam, que eram enólogos, sabiam ali reconhecer qualidades de bonzinhos e colocaram essas pessoas dentro ali daquelas câmeras ali de fazer mapeamento cerebral. E ficaram pingando um determinado vinho. Só que antes de pingar esse vinho, eles falavam o preço desse vinho. Então eles estimulavam as pessoas a acreditar que aquele vinho que estava pingando custava tal valor. E pingava ali e fazia uma análise cerebral para ver qual áreas do cérebro aquele tipo aquele tipo de estimulação, quanto aquele vinho, aquela qualidade, com aquele preço, gerava no cérebro. Então eles começaram ali com vinhos de 40, 50 euros, depois foram para vinhos de 80, 100 euros, depois foram para vinhos acima de 1.000 euros. E é muito engraçado que o primeiro vinho, que era os de 40 euros, certas pouquinhas áreas do cérebro, principalmente áreas do prazer, eram iluminadas, eram incitadas. Quando eles falavam que agora eles iriam trocar o vinho e agora eles iriam beber um vinho mais caro, essa área de prazer aumentava. E quando eles falaram que agora iriam servir o vinho mais caro de todos, que era o vinho, enfim, de uma marca muito conhecida, aparecia uma árvore de Natal, o cérebro da pessoa. Ou seja, eles antecipavam aquele prazer de uma forma muito mais intensa. Entretanto, o segundo vinho para o terceiro vinho era o mesmo. O primeiro vinho realmente era um vinho barato, mas o segundo por terceiro vinho era exatamente o mesmo vinho. Eles só foram manipulados verbalmente a acreditar que eles estavam tomando algo diferente. Então, isso é o efeito priming. E por que ele se confunde com o déjà vu? Justamente porque o déjà vu precisa desse estímulo externo. E o efeito priming também precisa desse estímulo externo. Ou seja, o déjà vu, essa condição que nos dá uma sensação que a gente já conhece, ela sempre se está no estado presente com recuperação de pensamentos do passado. Bom, pessoal, mas por que isso acontece? Por que esse é um fator que acontece? Então aqui eu vou começar do exemplo mais simples para que vocês possam ir construindo em vocês a compreensão de como o nosso cérebro funciona. Então vamos pegar aqui um exemplo muito supérfluo e aí vocês adaptam esse exemplo, que eu tenho certeza que é bem passível que já tenha acontecido com vocês, para o seu dia a dia. Então imagina que você está num trânsito caótico de São Paulo e de repente você vê um Fusca amarelo, passa um Fusca amarelo do seu lado, buzinando com uma loira dentro. Mas você está naquele trânsito caótico e você vê aquele Fusca amarelo passando com uma loira dentro, você vê, mas você não presta atenção, porque existe ali diversas outras preocupações que estão acontecendo naquele momento, que te leva a não conseguir formar foco em determinada direção, ou em algo, efetivamente. Entretanto, passa-se alguns minutos, passa-se alguns instantes, o semáforo fecha e um outro carro amarelo, que não necessariamente um Fusca, para do seu lado. E se esse carro amarelo tiver uma loira, o efeito ainda é maior. O que acontece aí? Normalmente, quando a gente para no semáforo, a gente consegue respirar, né? A gente, tipo, sair do caos e parei aqui, agora eu vou respirar. E nisso você consegue observar do seu lado. Só que aquele Fusca amarelo não é algo muito comum de você ver. É algo, né? Amarelo é uma cor mais difícil de se ver no dia a dia. E quando para um carro amarelo do seu lado, em que anteriormente, poucos instantes anteriores,
ou instantes atrás, você viu um carro amarelo, quando para aquele carro amarelo, o seu cérebro é passível de querer interpretar aquilo como algo que já tinha acontecido. Ou seja, como algo que estaria se repetindo. Por quê? Porque antes, inconscientemente, você gravou uma imagem que te chamou a atenção, mas você não deu foco. E quando você parou, se sente mais aliviado, mais tranquilo, e você consegue olhar com atenção aquele carro amarelo, você acha que aquilo já aconteceu, que aquela história já aconteceu. Ou seja, o seu cérebro tenta recuperar uma certa imagem, uma certa semelhança, uma certa parte do seu histórico, que você acha que já havia acontecido antes. Isso é o déjà vu. E se houver uma motorista loira, como havia no Fusca, você possivelmente vai até achar que conhece aquela pessoa. Por quê? Mas você não conhece, nunca viu na vida, mas vem uma sensação de que conhece. Porque inconscientemente você gravou uma certa semelhança de um fator anterior que te chamou a atenção. Ou pela buzina, ou pela cor do carro, ou pela própria pessoa que está dirigindo. Enfim, isso é um processo de déjà vu. Ou seja, você faz uma recomposição de memória. Normalmente o efeito déjà vu se dá justamente depois do estresse, depois do cansaço, depois de algum momento de tensão. Ou algo você, em algum momento você se sente muito ansioso. E quando você quebra esse status quo, é justamente quando acontece esse processo de déjà vu. Bom, nesse caso, o que aconteceu nesse caso que leva você a entender que já tinha visto, já tinha acontecido aquilo? Dependendo do número de informações que você está recebendo, ou seja, de como você está sendo, como você está sendo estimulado pelos seus sentidos, a sobrecarga de informação ou da tensão, do nervosismo, do estresse daquele momento, faz com que algumas informações pule alguns processos necessários para armazenamento de memória. A gente tem ali a memória ultra rápida, a memória de trabalho, depois vem as memórias de longo prazo. Ou seja, existe uma cadeia, tem ali primeiro um filtro ali para fazer uma interpretação de emoção. Eu já expliquei isso nos vídeos anteriores. É só acompanhar meus vídeos que você vai ver, eu sempre explico isso, como funciona neurologicamente o nosso cérebro. Então tem ali uma cadeia de um filtro, depois ele passa por algumas sequências de memórias até ele formatar essa memória de longo prazo. O problema é quando a gente está muito sobrecarregado e algo foge do contexto, do normal, da visualização do ambiente onde nós estamos, pode ser que alguma informação vá direto para essa memória de longo prazo. E quando isso acontece, o próprio cérebro, ele meio que faz uma revisão. Falou, mas peraí, por que eu estou vendo isso? Por que eu tenho essa memória, sendo que ela não está relacionada a nenhum fato da minha vida, a nenhum momento da minha vida importante? E esse momento é quando acontece esse fator do déjà vu. Então, uma das explicações científicas sobre esse fato é justamente que algumas informações pular as etapas para formar uma memória mais consistente, e o cérebro, em algum momento, ele faz uma releitura dessas memórias e não consegue entender por que aquela memória está naquele momento ali. Só que a vida, a gente não consegue parar a vida e falar assim, peraí, deixa o meu cérebro ver se tem alguma memória ou não. Ou seja, a gente está sempre em um processo de continuidade. O cérebro sempre está trabalhando 100% dele. Então, ele, nesse processo de fazer essa reavaliação daquela informação que chegou sem passar por esse processo de memorização com o fato que está acontecendo agora, gera esse desconforto, esse incômodo, essa percepção que muitas vezes até nos dá náusea. Então, uma das explicações do déjà vu é justamente essa. Uma outra é quando a gente se coloca em um ambiente que existe alguns elementos dentro desse ambiente que nos remete a algo que marcou a nossa história. Então, por exemplo, muitos de nós sempre fazia aqueles encontros de finais de ano familiares, aquela festa com a família, na casa dos avós, enfim. Por muitas vezes a gente traz ali, por parte da nossa infância, daquela fase inicial da nossa vida ali, principalmente a primeira década de vida, né, que é quando a família se reunia, algumas coisas ficam marcadas, justamente porque há muita emoção, há muitos sentimentos positivos, há muita alegria. E isso gera memórias de longo prazo que permanecem em nós.
E de repente, quando a gente está adulto e a gente vai entrar no restaurante, vai entrar, sei lá, na casa de um parente, ou de um amigo, de um colega, enfim, a gente entra no ambiente e de repente a gente se dá com alguns móveis, ou um quadro, ou a pintura, enfim, o cheiro de repente da comida que a pessoa está fazendo, ah, o sabor da comida, muitas vezes nos remete a essa estruturação do pensamento passado, que lá da historinha dos nossos avós, lá da historinha aquele momento que a gente viveu lá atrás. E isso pode também desencadear esse processo de déjà vu. Você não consegue exatamente saber o momento do passado que está correlacionando, mas te dá aquela impressão que você já vivenciou aquilo. Mas na verdade você vivenciou algo semelhante àquilo. O problema é que, como a informação pode estar muito corrompida pelo tempo passado ou pela quantidade de outras informações semelhantes, enfim, você não consegue saber exatamente o momento. E o seu cérebro, como ele não consegue explicar aquele motivo, aquela condição, ele pode desencadear essa sensação de que você já vivenciou isso. Outra condição, aqui a gente tem o cérebro nosso, ele tem essa parte parental aqui, que é onde trabalha todas essas relações com nossos sentidos, ou seja, aqui é onde se faz a interpretação, se dá aqui uma consistência e uma vamos dizer assim, e um trabalho lógico daquilo que nós estamos sentindo, ou seja, uma interpretação efetivamente daquilo que os nossos sentidos estão sendo estimulados. E aqui vai se criando uma lógica disso para formar essa imagem, e justamente formando essa imagem que a gente cria os pensamentos e a percepção do ambiente. Entretanto, são dois lóbulos no nosso cérebro, e algumas informações vêm do lado direito, outras vêm do lado esquerdo, outras vêm, como por exemplo a visual, que vem dessa parte occipital que é atrás do cérebro, outras vêm justamente do temporal, do lado direito, outro do lado direito, outro do lado esquerdo, e aqui, principalmente no occipital, é onde está aqui sentidos como degustação, sentidos como olfato, ou seja, existe um conjunto de informações, mas há uma área próxima que pertence à parte frontal, que faz, junto com o occipital, faz justamente o acolhimento dessas informações para se criar essa imagem e, a partir dessa imagem, formar o pensamento. Lembrando que todos os pensamentos vêm de uma imagem, ou seja, inconscientemente a gente constrói uma imagem para construir um pensamento. Só que como essas informações vêm de vários lugares e de dois lóbulos diferentes, pode acontecer, dependendo da quantidade, da qualidade e da intensidade desses estímulos sensoriais, que haja um atraso de um lado com o outro lado, e aí é uma certa como se diz, um certo ruído na construção dessa imagem. Esse fator, quando isso acontece, que se perde a informação, a hora de ela fazer a consolidação, algo está chegando atrasado, também pode gerar essa sensação de déjà vu. Ou seja, parece que está se sobrepondo uma informação sobre a outra. Então imagina o seguinte, aqui está chegando uma imagem formada, e aqui está chegando uma imagem muito próxima a essa imagem formada, mas ela simplesmente vai complementar essa imagem para que melhore a qualidade dessa imagem. Só que como ela está chegando com atraso, ela se sobrepõe uma a outra, e o cérebro, a hora de construir aqui, gerenciar o pensamento, ele traz uma percepção que uma imagem está vindo sobreposta a outra, e essa sobreposição de imagem sobreposta a outra também pode gerar essa sensação de déjà vu, ou seja, essa sensação que a gente já viu aquilo. Lembre sempre, pessoal, e eu sempre falo isso, a nossa consciência, ela tem como uma das suas maiores responsabilidades é justificar aquilo que nós estamos pensando. Ou seja, a gente sempre tenta justificar nossos pensamentos. A gente sempre tenta justificar nossas ações, nosso modo de ver e lidar com o dia a dia e com a vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, ou seja, a gente tem sempre um processo de justificação. Então, quando acontece esse desalinhamento de informação ou essa sobreposição de informação, o cérebro vai tentar ali encontrar uma resposta. Como há uma sobreposição sobre a outra, ele pode falar, pô, eu conheço esse lugar, mas a verdade não é que
que aquilo é o fato real. Na verdade, você está simplesmente justificando um desencontro ali, um desencontro de formação, de construção da lógica, da estruturação do seu pensamento, do seu processo cognitivo. Existe uma outra percepção também dentro da neurociência, que é algo muito positivo do déjà vu, que que eles perceberam que esse também é um processo que seu cérebro utiliza para ver se está tudo bem. Então, às vezes, quando uma informação chega, por exemplo, que eu expliquei que uma informação vai direto para a memória de longo prazo, ela não passa ali pelos processos de filtragem para ver se há algo semelhante, para descartar informações que não necessariamente têm algum significado, tem algum sentido ter aquela informação, enfim. Quando isso acontece, o seu próprio cérebro ele tenta fazer uma realocação ali das suas memórias, da sua estruturação de pensamento, para que você não perca a sincronização da sua consciência com esse instante presente. Ou seja, o cérebro nosso ele sempre está muito preocupado em manter uma lógica de pensamento, uma lógica de estruturação, para que a gente tenha sentido de vida, para que as coisas tenham começo e fim, começo e fim, começo e fim. Ou seja, para que pareça que a gente está caminhando com o tempo, para que pareça que a gente está seguindo em direção, em conjunto, em direção à vida, ou seja, à evolução, às experiências da vida, de acordo com o tempo de vida, ou seja, de acordo com a lógica que há um tempo, que é um sincronismo ali contínuo da nossa estado de ser com o tempo presente. Por isso, de vez em quando, ele faz essa meio que autoanálise do que o que tem de informação que são válidas e informações que são desnecessárias. E nesse momento, ele também pode buscar alguma memória, alguma informação que não é válida, pode ser descartada. Só que nesse momento que ele faz ele busca essa informação, a gente pode também criar essa sensação de déjà vu. Ou seja, existem diversas explicações que demonstram que isso é um processo normal e até um processo saudável do nosso cérebro, que mostra que as memórias nossas estão funcionando, que mostra que a gente está percebendo o ambiente, que demonstra o quanto a gente está esperto, o quanto a gente está percebendo que o mundo está em movimento. Então, diferente do que muitas crenças dizem, diferente de que, não, isso tem a ver com alucinação, isso tem a ver com maluquice, isso tem a ver com loucura, não, é um processo inclusive saudável para a nossa mente. Então, não se assuste com os momentos de déjà vu, porque ele pode ser algo que esteja demonstrando, seu cérebro está nota 10, está funcionando perfeitamente e a vida está tendo um sentido muito bacana para você. Beleza, pessoal? Bom, se gostou, pessoal, sempre digo aqui, deixa seu like, compartilhe. Se ficou dúvida, me manda aí mensagem, me manda e-mail, me manda... pode questionar, pode trazer um tema que você queira que eu trabalhe para falar um pouquinho aí sobre comportamento humano. Enfim, vamos aí sempre co-criar conhecimento e esse é o objetivo desse canal. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.